Acho que tá gravando, né? Não se sabe, mas eu vou acreditar que sim. Vamos lá. Tudo bem, galera? Como vão vocês? Eu tava pensando que eu não tenho tanto prazer assim em estar falando com a câmera. Porque é uma coisa preta, sabe? Assim, tem um buraquinho bem pequenininho. E eu não posso ver a pupila de seus olhos lá de lá. Isso me causa uma certa tristeza, um certo pesar, assim, porque eu preciso fazer um exercício de imaginação. Como tudo na vida, eu acho que essa coisa de entender que você está aí na minha frente, olhando para mim, só vai acontecer depois que eu entrar numa energia do assunto, do tema, que eu estiver deslizando, talvez navegando naquela emoção que eu digo, né? Só que quando você começa a se apresentar, a falar, você ainda não está imbuída de tudo aquilo que você quer demonstrar. Então eu vou tentar chegar ao mais breve possível nisso, para que de fato eu fale com você e não com a câmera. Que a câmera que está na minha frente, ela se dissipe, se dissolva, que ela deixe de existir. Ela tem que continuar existindo, tá bom, tá certo, é verdade? Mas que faz de conta que ela não está aí. Eu quero imaginar o rosto de cada um de vocês. E esse exercício é muito rico, porque se eu consigo isso, eu consigo chegar também no coração de vocês. Eu consigo chegar no que me move. Então vai ser uma ligação que vai do meu coração para o seu coração, porque tem emoção. E aí aonde que está essa emoção? Está a emoção na arte. E aí a gente fala assim, bom, você não está floreando demais? Não é uma coisa tão simples como pegar um pincel, uma caneta, um lápis, enfim, seja lá o que for. Depende, né? Você sabe que o ser humano é um bicho estranho, um bicho esquisito, né? A gente tenta subverter todas as coisas, modificar tudo, trazer inversão para o nosso lado e tentar acreditar que a inversão é o lado e o jeito certo de ver todas as coisas. Esse nosso espírito co-criador, ele está um pouquinho equivocado. Aí você fala, mas como assim, Carla? Bom, tem criações e criações que a gente faz, né? Então a gente veio com talento e vontade de criar em várias áreas. Aquelas que a gente nem sabe ainda, mas que elas vão frutificar com o tempo, conforme a gente faz a caminhada. Bom, e aí onde que está essa inversão? Essa inversão está na questão que a gente passou a acreditar que a arte morava bastante distante do belo, do bonito, do que belo bonito parece que é a mesma coisa, né? Dentre a possível relatividade de todas as coisas, de todos os conceitos, se eu paro um pouquinho, volto, faço um retorno, e começo a entender que a beleza está ligada com a harmonia das formas, com a harmonia de todas as coisas, com o bem-estar, então aí existe a beleza, né? Aí existe algo que me toca e toca seu coração. A arte, seja a literatura, sejam as artes visuais, né? A música, ela vem um instrumento que nos é dado, né, para a gente poder harmonizar o nosso entorno, para que a gente acalme as nossas faculdades, os nossos impulsos. E aí, quando a gente começa a verdadeiramente procurar harmonia no que a gente faz, artisticamente considerando, então a gente está se harmonizando e harmonizando as pessoas que recebem aquela arte que a gente foi capaz de produzir. E aí, eu tô aqui falando para você, por quê? Porque antes de toda e qualquer coisa, qualquer tema que eu vá abordar sobre a arte, eu achei muito legal começar dizendo, depois de um tempo que eu fiquei meio fora e estava só filmando a execução da arte, né? E vou continuar fazendo isso também. Mas achei que para dar continuidade para isso era muito importante dizer porque veio um tal, eu não vou nem falar aqui o nome não, porque de repente eles podem estar investigando meu vídeo. Mas tem aí uma doença que eles estão dizendo, né, tem uma tal de pandemia que está acontecendo, e lógico, ela existe, a gente sabe disso. Agora, o grande problema é que a gente sabe que tem uma utilização política muito grande disso, né? E aí você fala, mas por que você está indo para o outro lado, no outro caminho? Porque eu tenho certeza que você, como eu, sempre, quando recebe qualquer coisa que aconteça aqui ao nosso redor, né, qualquer acontecimento que tenha um grande impacto na vida da gente, vai causar emoções e faz com que a nossa casa interna, nossos valores,
nossas ideias, dei uma pipocada, sabe? Assim, e aí a gente começa a pensar, o que vale a pena e por quê, né? E a gente, para poder rearrumar as coisas, eu não sei nem se existe essa palavra rearrumar, rearranjar, né? Acho que essa talvez exista. Mas para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa revisitar todas as coisas. Então, quando isso aconteceu, no começo, eu sei que eu fiquei muito mal, né? E ainda fico quando eu vejo o uso político, quando eu vejo corrupção, né? Dinheiro que é para a saúde sendo malversado, quando eu vejo estudos que eles estão fazendo com a gente, enfim. E aí eu comecei a parar para pensar no que era importante verdadeiramente. A arte, ela nunca deixa de ser, para mim, ela só ganha contornos de maior valor conforme cada passo que eu dou no mundo, né? E aí eu queria dizer para vocês por quê? Porque por mais que isso chame ali dentro, que toque meu coração, que faça com que meu coração pule, sabe, assim, mais forte, com mais vigor, com mais vontade quando eu falo e quando eu faço arte, o nosso entorno não reconhece esse valor, senão alguns artistas, alguns são muito bons, eu reconheço a verdade, mas muitos que têm esse reconhecimento, porque não são muitos, são muito poucos, né? Mas muitos dos que têm reconhecimento também jogam o jogo, ou são utilizados pelo jogo, pelo sistema. E a verdadeira arte, ela não é valorizada. Quando eu falo isso, eu me lembro de alguns artistas maravilhosos, e parece que eu estou falando deles, não estou, tá? Então tem gente que eu amo, admiro, e vocês também. E tem gente que a gente sabe que faz umas coisas meio estranhas, né? Meio esquisitas. E a gente ficou com uma coisa muito forte, que foi a arte conceitual. Ela é ruim? Não é que ela seja ruim. Só que mesmo a arte conceitual, ela se utiliza nos meios clássicos, né? E mesmo o desenho e a pintura, que muita gente começa a falar, né, desenho e pintura não é tudo isso, não é arte, assim. Tem gente que vai lá, né? E aí contrata, vai terceirizar para que o artista, aquele que desenha, aquele que pinta, faça o trabalho, porque a arte dele é conceitual, né? Então, tem uma coisa muito estranha nisso. Eu não vou citar nomes aqui, eu até gostaria, até tinha colocado no material para dizer, mas senão vai parecer que eu estou falando mal de fulana, ciclana, e esse não é o meu desejo. O meu desejo é simplesmente pensar o seguinte, cada um faz o que quer, o que se sente bem, sucesso, muitas boas vibes para quem está ali, quem está na caminhada. Mas eu quero dizer que, apesar do contato que eu tenho com... Eu me formei pela Escola Pan-Americana de Artes, né? Mas poderia não ter feito isso, poderia ter me formado, sei lá, por qualquer lugar, poderia não ter me formado, poderia estar pesquisando, vendo exposições só, né? Lendo o que está acontecendo. Enfim, não importa o contato da arte, mas o que eu quero dizer é que eu parei para estudar, eu parei para conversar e ter aula com vários professores, eu parei para ver exposições, para entender, e eu não compro o que se vende se aquilo não estiver em consonância com o que está aqui dentro. E a gente tem que fazer sempre uma análise do que está, e uma comparação do que está fora e o que está dentro. Muita gente vem e fala assim, mas sabe o que acontece? A arte da sua época nunca foi aceita pelos contemporâneos, as pessoas que viveram naquela época, né? Então as pessoas são saudosistas, querem viver no passado, coisa e tal. A arte mesmo, ela já está desligada de um conceito de beleza, disso, daquilo. E eu tenho um problema muito sério, porque quando eu li, me causou uma certa decepção. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo e vai entendendo que isso está errado. Mas como assim está errado? Bom, para mim está errado. Eu espero que para você também esteja. Eu vou fazer para mim e para o mundo o que cala aqui dentro. O que é valor, o que é verdade. E aí, o que eu acho que é verdade? Não é porque eu acho com o intelecto. É porque, conforme eu me coloquei para fazer arte, eu fui recebendo muita informação. A gente entra num fluxo que eu tenho certeza que se você faz arte ou fez qualquer coisa que tocasse aqui dentro, que mexesse com as suas emoções, você vai se ligar, você não está isolada, né? Você está recebendo um fluxo de ideias, você está recebendo, junto com esse fluxo de ideias, emoções, você está recebendo isso, a intuição. E aí você tem que ter, então, uma coordenação sobre aquilo que te vem,
e aquilo que cala no teu coração para que você saiba verdadeiramente o que é o que. Mas se você cala, você tá divagando muito, né? Chega onde você quer chegar, tá bom. Eu precisei divagar um pouquinho para dizer de onde eu parti e por que cheguei numa ideia. A arte, para mim, continua e nunca vai deixar de ser o belo. A arte, para mim, é a linguagem de Deus. É o que vem lá de cima. É o que toca a minha centelha divina, a sua, se você estivesse colocando nesse lugar também, porque eu não tenho dúvidas que isso aconteça. Você pode se alimentar de outras energias? Pode, mas talvez você vai pegar de lugares que não são assim tão legais. Então, eu vou dizer que o desenho e a pintura jamais vão perder o seu valor. E eles continuam sendo utilizados. A gente vê sobre outras roupagens, né? Por exemplo, os grafiteiros que fazem desenhos, que fazem coisas incríveis, muralistas. E mesmo pessoas que pintam quadros, né? Ou só desenhistas. Mas a gente não deve ficar se comparando com ninguém ou procurando louros. E é lógico que a gente está no mundo material, a gente quer uma retribuição financeira e isso é possível. Porque as pessoas gostam daquilo que fez sentido para a gente. Vai fazer sentido para muitas pessoas. Vai alcançar quem vibra na mesma sintonia ou quem é alimentado por essa energia. Então, o que eu quero deixar aqui, fazer o ponto que eu trouxe aqui para vocês hoje, tá? É que vocês sempre sigam o coração de vocês. Que vocês não se importem com quem chegue, se aproxime de vocês e diga que a arte conceitual é o que vale, nada mais além disso. E cada um faz aquilo que importa. Se para você importa o traço, o desenho, as cores, a composição, então faça, porque não tem nada mais maravilhoso do que isso. Aí as pessoas podem perguntar, mas tá bom, e por onde eu começo, retomo, enfim, como que eu faço? Eu vou dizer mais ou menos do meu processo, tá? Eu gosto muito de retratar o que eu vejo. Eu gosto muito de retratar pessoas porque eu entro em consonância com a pessoa que está na minha frente. Você entra numa sintonia com quem e o que você desenha. Então, isso já é um exercício em si de se despedir um pouquinho daquilo que você carrega o tempo todo, do egoísmo, de onde você está. Você consegue estar junto com outra pessoa. Você consegue ser por um instante aquilo que você retrata, ou a pessoa que você retrata. Isso é muito rico. Mas, para além disso, quando você está retratando pessoas, você está aprendendo, você está entrando em outros universos. Quando você está retratando a natureza, você está conseguindo beber um pouco de água da fonte. Você está mergulhando um pouquinho nas criações de Deus, né? E aí a gente está dos animais, né? Na natureza e tudo isso. Ou nas outras pessoas que são centelhas divinas, né? São parte assim, dessa irmandade, dessa coisa maravilhosa, né? Que Deus criou, que é a humanidade, apesar né, de a gente ver muitos erros, muitos equívocos que a gente comete ainda. E aí tem uma outra coisa que é muito gostosa também, quando a gente começa a criar pela gente, né? Em cima de tudo que a gente está fazendo. Mas, todavia, contudo, quando a gente vai fazer os nossos desenhos de cabeça, vai usar as nossas próprias cores, as nossas criações são bastante imperfeitas, né? Acho que dá para concordar perto do Criador. Depois eu vou mostrar uns quadros, até atrás é meu, mas tem vários aqui. E o que eu quero dizer é que a gente precisa sempre, você dá um passo para trás, para frente, né? Você dá um passo para trás. E assim você vai fazendo. Porque é preciso a gente reaprender sempre. É um movimento contínuo. E você fala, como assim reaprender? Está um pouco se alimentando daquilo que foi criado por uma inteligência superior e amorosa, né? Então, a gente, quando faz a natureza, faz tudo que nos cerca, tá ali copiando, fazendo, você está se alimentando daquilo. Muitas informações. Tanto no campo da criação que foi feita, das medidas, das cores, como uma coisa que a gente não consegue definir com palavras, que é aquela emoção que te passa. Se você fizer olhando, melhor ainda, né? Se você puser teu cavalete na natureza, ou desenhar, eu gosto muito de desenhar as pessoas olhando para elas, né? É que as pessoas às vezes não têm aquela paciência toda quando você quer dar mais detalhes, mas você pode começar a desenhar alguém olhando para a pessoa
e aí depois, quando a pessoa se cansar, né, você queira dar mais detalhes, você tira a foto, e aí você termina depois olhando para o computador, que é normalmente esses dois caminhos que eu faço. Mas aí você fez tudo isso, você teve toda essa alimentação aqui, e aí depois que você terminou um trabalho mais consistente, você pode rabiscar meio ao léu, assim, ou até tendo certa temática dentro do que você fez, e você vai estar com um alimento que vai te guiar nas suas próximas criações. Nenhuma criação parte do nada. Qualquer criação parte de pesquisa, de trabalho, muitas horas trabalhando, muitas horas de transpiração para ter inspiração, muitas horas de treino técnico, até mesmo quando você souber muito, porque existem os fundamentos do desenho. Então, eu vou desenhar o ser humano olhando, maravilha, consegui aprender, captar e coisa e tal. Mas tem também a memória visual, quando eu quero criar por mim mesma. Então, eu também tenho que estudar um pouquinho de anatomia, né? Anatomia das pessoas, dos animais que eu quero reproduzir, fazer os desenhos dos lugares para ver como que as cores se modificam. E esse treino faz que quando a gente olha para os lados, a nossa observação ela esteja mais aguçada, porque tudo vira uma grande pintura, tudo vira um grande desenho. Assim, você olha, é um jeito muito mais gostoso de viver, né? Porque aí você olha para a árvore, você olha para o céu, fala, quem está do seu lado fica assim, meu Deus, o que essa criatura está fazendo? Mas é fato. Você olha para o que está... você vive no paraíso, né? Você fala assim, gente, olha que linda essa árvore, esse céu. E você começa, você não precisa ficar falando não, tá? Mas você está olhando, você está sentindo essa transição de cores, você está se maravilhando porque você está verdadeiramente vendo aquelas nuvens todas que você demorou um pouco para fazer, você está vendo no céu e fala, meu Deus, que coisa linda. Então você, apesar de a gente viver num mundo tão conturbado, num momento muito conturbado, a gente encontra paz aqui dentro. Então isso é uma forma de meditação ativa. Desenho e pintura, para mim, é uma coisa maravilhosa que eu recomendo a todos. O que eu tenho feito no canal, então, é para que vocês se sintam instigados a fazer também, né? Eu coloquei até a explicação aí no canal do YouTube, eu acho que eu não sei dos outros que eu vou passar também, quero colocar mais coisas, mas para que vocês façam aqui junto comigo, né? Se nunca fez, comece, se já fez, continue, se não sabe desenhar, vai lá, aprenda, eu vou dar dicas também por aqui, né? Observe os desenhos que eu faço, que outras pessoas fazem, mas não desista da arte jamais. É isso aí, galera. Eu passei por aqui para falar um pouquinho, porque até uma amiga me disse assim, você não mostrou o seu rosto, você ficou desenhando, e eu queria ver você e você não falou nada, você não apareceu. E eu estava numa zona de conforto maravilhosa, porque é gostoso não ter que falar nada. Mas aí aconteceu que a gente tem que fazer um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, para poder cumprir o propósito. E o meu propósito aqui, além de ter essa disciplina de estar desenhando e pintando sempre, tá dividindo com vocês, compartilhando, tá bom? É isso. Um grande beijo, fique com Deus e a gente se fala no próximo vídeo. Namastê, tchau, tchau.